Capítulo 18. Operação Intercâmbio. 28 de agosto de 1979, terça-feira. Dia atípico de serviço. Estive em Niterói algumas horas. Recolhi-me ao leito às 19 horas e 55 minutos, estado intrafísico cansado, depois de 20 minutos de exercícios recuperadores. Segundo sono sem consulta ao relógio. Posição do lado esquerdo sobre o leito. Relato projetivo. O meu despertamento extrafísico ocorreu ao entrar numa instituição de estudos multidimensionais em pequena ilha deserta, semelhante a um morro emergindo na planície ondulada do oceano, entre várias consins projetadas fora do soma, assistidas por uma equipe de amparadores e liderados por um instrutor. De início, foi feito o congraçamento das consins ao passo que iam chegando, cada qual acompanhada por uma consciex. As consins eram tratadas magneticamente para receberem energias nos centros mentais, atingirem maior condição de lucidez consciencial e poderem raciocinar melhor, possibilitando lembranças mais fiéis após a excursão extrafísica. A reunião de consins na dimensão extrafísica tornava transparentes os corpos opacos, libertando por algum tempo os prisioneiros da dimensão intrafísica. O local, arranjado por numerosa equipe, funcionava como estabelecimento improvisado de campanha, mas dotado de verdadeiros recursos didáticos, ao modo das instalações e hábitos universitários humanos. Segundo esclarecimentos que me forneceram na hora, tudo fora executado no sentido de condicionar possibilidades de ambientação aos recém-chegados para se sentirem em casa, e predispô-los ao máximo a uma lucidez temporária fora do soma que permitisse a assimilação das ideias e reminiscências posteriores aproximadas da realidade, a maioria em forma de sonho ou intuição. A operação foi realizada numa ilha para facilitar a locomoção próxima das consins e a consolidação das defesas extrafísicas do ambiente que, percebia-se, estava completamente isolado por rastilhos de luzes, criando um campus no ambiente selvagem, entre árvores, sobre as pedras da ilhota. Nas instalações, notavam-se carteiras postas em filas, quadros murais, uma cátedra simples, em plano mais elevado, e local para exposição visual igual a uma parede, situada logo à frente de quem dirigia o pensamento às consins. Deviam estar presentes mais de 4 dezenas de participantes intrafísicos homens e mulheres, dentre os quais alguns jovens, autoridades, servidores públicos, professores, funcionários de postos médicos e participantes de diversas confissões religiosas. Alguns se conheciam e formavam pequenos grupos. Ao iniciar a exposição daquilo que chamaram de Operação Intercâmbio, foi mostrada a série de mapas e gráficos luminosos tridimensionais de determinada área, cada qual abordando um aspecto particular da vida humana, todos versando a mesma zona, que parecia um bairro destacado de cidade. A área do bairro focalizado apresentava o formato de um casquete. Depois foram feitas preleções curtas por 3 consciexes diversas, expondo as finalidades do encontro. Explicaram que, após as pequenas e sucessivas aulas, um instrutor ouviria a opinião de cada qual das consins temporariamente libertas pelo sono intrafísico. O trabalho versava a preparação de assistência extrafísica rápida e intensiva sobre a área focalizada da cidade, de onde procediam as consins participantes, cada qual possuidora de conhecimentos e responsabilidades diversas, vivendo no ambiente em estudo. Informaram que comandos semelhantes são comuns na multidimensionalidade, esparramados por quase todos os países, nos diversos continentes. Da existência deles, derivam as ideias que inspiraram a assistência inteligente do tipo da Operação Rondon, realizada no Brasil, da Operação Limpeza executada em favelas e outros empreendimentos correlatos, quando são assistidos centenas de habitantes de determinada zona com todos os recursos de emergência. No caso, a assistência extrafísica visa a melhoria e ao socorro possíveis de consins e consciexes convivendo em comum, numa ampla tarefa coletiva de desassédio.
afirmaram que o trabalho de higiene consciencial que vem sendo feito ainda é muito elementar, tendo em vista as reais necessidades dos assistidos e as possibilidades de auxílio das consins e consciexes, geralmente em lamentável subnível de rendimento, em atmosferas de parasitismos magnéticos recíprocos e grupais, onde as consciexes tentam forçar semisseriexes temporárias, artificiais, ou transmissões enfermiças através de processos assediadores e vampirizantes. Ressaltava-se a fulgurância da inteligência nas demonstrações dos assuntos abordando a vida familiar e a comunidade, onde se procurava introduzir ideias simples e renovadoras em todos os aspectos da existência humana, com muita naturalidade e camaradagem, sem nenhum misticismo e nem preconceito, ao modo de universitários no relaxe do campus. Exaltava-se a ideia básica da cosmoética sobrepairando todos os assuntos, mas, de um modo imparcial, universalista, congregando consciexes irmãs de todas as condições, procedências, ideologias e crenças religiosas. Os assuntos eram os mais diversos: vida doméstica, trabalho, condução, saúde, lazer, sobrevivência. Mas todos convergindo para o mesmo ponto da convivência entre consciências nos lares, nos centros de encontros da comunidade como clubes, associações, empresas médias e grandes, aulas de ginásticas, reuniões de várias naturezas, inclusive religiosas, políticas e agremiativas. De longe, os temas faziam lembrar, numa comparação rústica, as limpezas feitas pela polícia recolhendo marginais antes de festas e comemorações populares, os enfeites e preparação dos logradouros públicos para inaugurações ou solenidades de grandes efemérides comunitárias. Depois das explanações informais, não faladas, mas transmitidas de maneira compreensível e instantânea pelo pensamento, veio o instrutor, consciência luminosa de simpatia irradiante, que expôs a parte final e a conclusão, começando a arguir cada um dos presentes acerca da operação, inclusive ouvindo sugestões. A maioria permanecia bem desperta e respondeu às interrogações, participando efetivamente do encontro, dando pareceres e oferecendo alvitres. Contudo, alguns deles, dentre os quais 2 senhores e uma senhora, caíram numa sonolência ou sonambulismo contínuo. Esses não puderam participar dos diálogos mentais, sendo isolados antes do retorno ao soma que foi feito, ao mesmo tempo, por dezenas de consciências que saíram numa revoada única ao término da reunião e dos augúrios de paz. O encontro provou aos presentes o esforço e abnegação dos assistentes extrafísicos dos homens e mulheres pela terra fora, tentando melhorar as condições da vida íntima das criaturas no rumo do aperfeiçoamento e da elevação de propósitos, na implantação da efetiva fraternidade, profundo espírito comunitário e maior senso de humanidade. Quanto trabalho ainda por fazer aguardando quem se dispõe à participação fraternal. À primeira vista, as tarefas conscienciais parecem esforços de acadêmicos e pesquisadores universitários lidando com as consins, bisonhos estudantes do primeiro grau escolar que ainda procuram método até para aprender a estudar. Mas o esforço em conjunto sempre frutifica, é o que enfatizaram. As ideias, esboçantes no inconsciente, acabam germinando nos cérebros mais exponenciais da comunidade, através das sugestões que provocam a imersão da memória e a somam em reminiscências de origens imprecisas, intuições vagas, inspirações salvadoras e acabam sendo materializadas na vida humana, ainda que toscas ou caricaturais a princípio, sob o aspecto extrafísico, mas legítimas e praticamente espontâneas à vista dos homens. Ao deixar o local, a ilhota me pareceu revestida por anúncios luminosos ou sob o impacto de fulgurante espetáculo pirotécnico, irradiando cintilações em todo o contorno de morro alongado. Análise projetiva. Ao despertar-me no soma, o relógio marcava 13 minutos depois da meia-noite. Quanto tempo durara a reunião? É difícil precisar. O tempo fora do soma é sempre fator enigmático, uma dimensão misteriosa que causa perplexidade, saindo do absoluto para o relativo, e às vezes parecendo estacionar até extinguir-se na intemporalidade. O tempo é uma unidade de medida humana.
Com a primeira morte, só morre o tempo e o soma. Quem desativa o soma vive sem futuro, ou, se o quiserem, num contínuo espaço-tempo. Paralelo dos caracteres diferenciais básicos entre o sonho comum e a projeção consciente para o principiante. Primeiro ponto. No sonho, ocorre uma atividade mental habitual. Na projeção, a atividade mental transcende em riqueza a própria vigília física. Segundo ponto. No sonho, o raciocínio integral não atua com facilidade. Na projeção, mantém-se igual e, não raro, expande-se além das possibilidades ordinárias da vigília física ordinária. Terceiro ponto. No sonho, a pessoa não determina as imagens oníricas à vontade, mas atua ao modo de espectador ou semi-espectador de um espetáculo que se desenrola à revelia, sem nenhum controle da sua mente. O projetor dirige os atos do desprendimento e dispõe de capacidade decisória como na existência humana. Quarto ponto. No sonho, a faculdade crítica fica ausente. Aceitam-se os acontecimentos e situações mais absurdas com naturalidade, porque a consciência não está suficientemente alerta para despertar o sentido da atenção. Na projeção, o juízo crítico se faz sentir sempre. Quinto ponto. No sonho, não se conserva a lembrança sequencial das imagens. O projetor pode recordar as ocorrências integrais da projeção em todos os pormenores. Sexto ponto. No sonho, a autossugestão não funciona na coordenação das imagens. Na projeção, pode determinar atos e acontecimentos extrafísicos. Sétimo ponto. No sonho, a pessoa jamais começa a sonhar desde a vigília. Na projeção, a ocorrência com a manutenção da lucidez absoluta da vigília, antes, durante e depois do processo, sem solução de continuidade. Oitavo ponto. No sonho, não há impressão de uma saída do soma. Na projeção, a experiência da decolagem é fascinante e única. Nono ponto. É muito difícil prolongar o sonho. Na projeção, torna-se possível prolongar a estada fora do soma. Décimo ponto. No sonho, as excitações sensoriais agem na produção de fantasias. Na projeção, pequenos toques no soma imobilizado provocam o ato da interiorização do psicossoma com a sensação inconfundível da tração do cordão de prata. 11º ponto. O sonho não apresenta o conjunto de fatores psicológicos e extrafísicos comuns à projeção consciente, como o grau de lucidez, sentido de liberdade, bem-estar, clareza mental, expansão de poder, deslizamento, levitação, volitação e, às vezes, até euforia. 12º ponto. No sonho, as imagens se apresentam deformadas e irreais. Nas projeções, as imagens não se deformam. 13º ponto. No sonho, as imagens são de intensidade inferior às da vigília. Na projeção, alcançam a maior intensidade de todos os estados de consciência. E, para finalizar, 14º ponto. O sonho, embora com imagens mais fracas, tem lembranças mais fortes e fáceis, por ocorrerem quase sempre no estado consciencial, perto da coincidência, ou, pelos menos, próximo ao físico. A projeção com quanto de imagens mais fortes tem lembranças ou rememorações mais fracas e evanescentes, por se darem à distância e sem a influência direta do cérebro humano. Essa regra é um dos notáveis paradoxos da projeção consciente. Quanto mais prolongada seja a experiência e mais distante a excursão do psicossoma ou do mental soma, mais difícil será a rememoração.